Pessoal, então, vamos tentar entender aqui como é que são geradas as imagens. Não vou falar muito tempo sobre isso não, mas para a gente poder entender, que a gente fala lá, isso aqui é um PA cranial, isso aqui é um AD caudal. O que é que a gente está falando, né? Como é que a gente, quando a gente deita o paciente na mesa, o raio-x ele entra por baixo. Vocês estão vendo a minha setinha aqui do mouse? Sim. Tá, né? Sim. Tá, beleza. Então, o raio-x ele fica por baixo do paciente, o paciente fica deitado na mesa e o intensificador, né, que não é mais um intensificador, é um detector digital atualmente, né? Antigamente era um intensificador, era uma cinecoronariografia, agora é uma coronariografia digital que a gente faz porque o intensificador foi trocado por um painel digital, tá? Então, quando a gente fala as projeções, a gente vai estar sempre falando sobre a posição do detector, tá? Cranial, o detector está mais perto da cabeça do paciente. Caudal, o detector está mais perto do pé do paciente. E as oblíquas esquerdas e direitas. As projeções sempre vão ser oblíquas esquerdas ou direitas, craniais ou caudais, dependendo de onde estiver o detector de imagem. Tá? Isso aí é a principal coisa para a gente saber. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho o desenho anatômico e qual é a posição do intensificador. Aqui, ó, a coronária direita, a posição básica, onde a gente cateteriza a coronária direita, e a primeira projeção que a gente faz é uma oblíqua esquerda simples. O que é uma oblíqua esquerda simples? Tá? O detector de imagem está à esquerda do paciente e ele está, até que ele está um pouquinho de cranial, mas a gente faz geralmente simples, pode dar um pouquinho de cranial também. Vocês vão ver que isso aí a gente às vezes faz a injeção, vê que dá para mudar um pouquinho de cranial, mas o básico é a oblíqua esquerda para a gente ver a coronária direita. O intensificador à esquerda do paciente e pode estar um pouquinho acima ou sem nenhum cranial. Tá? Aqui a outra projeção que a gente faz da coronária direita, o PA cranial, tá? Onde a gente vai abrir os ramos descendente e posterior, que desce, né? Eu sempre falo assim, eles decoram assim, no PA cranial o DP desce e o VP ele vai para cima, né? Então decora esse que o descendente posterior é o descende, é o que fica mais embaixo na imagem quando você vê os ramos da coronária direita. E por fim, a oblíqua direita, que a gente vê o terço médio da coronária direita, tá? Essas são as três projeções básicas da coronária direita. Quando você for ver o exame lá, coronária direita, você vai ver oblíqua esquerda, PA cranial e oblíqua direita. Isso aí é o básico. Outras projeções a gente pode fazer dependendo da situação. E aqui, ó, isso aqui é uma oblíqua esquerda com um pouquinho de cranial. Isso aqui não é exatamente um PA cranial, mas ele abre aqui os ramos. Aqui, como eu falei, ó, descendente posterior e aqui ventricular posterior e os outros ramos marginais, ó, da coronária direita. Isso é interessante a gente associar a anatomia quando a gente for falar de infarto com supra, infarto de VD. Por que tem infarto com supra inferior que infarto VD, tem infarto com supra que não infarto VD? Porque para infartar o VD você tem que fechar esses ramos marginais que saem do terço médio da coronária direita. Então, se a oclusão da direita é distal, não faz infarto de VD. Se a oclusão da direita é proximal antes desses dois ramos aqui, você tem infarto de VD, dependendo de colateral, mas a relação anatômica é essa. E agora uma cine aqui, para a gente ver uma oblíqua esquerda, tá? Injeção de contraste, a oblíqua esquerda a gente vê aquele C, a parte distal aqui não abre tanto, aqui a gente consegue até ver um pouquinho, mas você tem que fazer um PA cranial para ver a parte distal da coronária direita, tá? Então, oblíqua esquerda simples, na coronária direita você vê a artéria como um todo, o PA cranial você abre melhor os dois ramos principais, terminais DP e VP, e a oblíqua direita você vê melhor esse terço médio aqui da coronária, você vê ela mais por trás vendo esse terço médio, tá? Pessoal, se quiser interromper, alguma dúvida, pode interromper que a gente discute, não tem problema não, tá? Vamos fazer uma coisa mais dinâmica. Agora, passando para a coronária esquerda. A coronária esquerda é um pouco diferente porque são duas artérias principais na coronária esquerda. Na coronária direita é uma só. A coronária esquerda você tem um tronco aqui, ó, left main, né, por isso que é LM aqui em inglês. E aí você tem a descendente anterior, que dá os ramos septais, que vão para o septo, diagonais, que vão para a parede lateral, e a artéria circunflexa, que corre pelo sulco AV,
e dá os ramos marginais obtusos que vão para a parede lateral e inferolateral do ventrículo, tá? Uma coisa que eu não falei, depois eu vou falar um pouquinho sobre dominância, né? O que é dominância? Na maioria das vezes a artéria dominante é a coronária direita, tá? O que é dominante? É a artéria que irriga a parede inferior do ventrículo esquerdo. É a artéria que dá aquele ramo DP que eu falei na coronária direita. Na maioria dos casos, 85% dos casos, quem dá esse ramo é a coronária direita. Por isso que a gente fala dominância direita. A artéria direita é dominante, é por isso. É ela que dá o ramo DP que irriga a parede inferior. Nos outros 15% você tem meio a meio aí uma dominância esquerda, que a circunflexa vai dar esse ramo DP, e uma dominância balanceada que você vai ficar na dúvida ali de qual artérias vão irrigar juntos ali a parede inferior. Então só um adendo aqui, porque vocês vão ver isso no laudo, né? Dominância direita, dominância esquerda, então 85% das vezes dominância direita. Deixa eu voltar aqui, eu não estou conseguindo voltar, eu tenho que... Aqui, ó. Então, coronária esquerda circunflexa, marginais, DA. Primeira projeção da coronária direita. Isso agora, pessoal, varia um pouco aí dependendo do operador, tá? A gente faz uma sequência, o pessoal que teve formação em outro serviço pode fazer uma sequência diferente, mas não vai fugir muito disso não. São oblíquas esquerdas e direitas craniais e caudais e um PA cranial para ver a DA, é o que a gente faz. Então a primeira projeção é uma oblíqua direita caudal, que a gente vai ver a CX com maior evidência, o tronco e a DA vai ficar para cima um pouquinho mais escondido, tá? A gente tem que ter isso na cabeça. Na coronária esquerda, as projeções caudais, elas veem a CX melhor, as projeções craniais, elas veem a DA melhor. Então, se você está vendo, se você vê que ela é uma projeção cranial, a artéria que vai estar no meio da tela esticada provavelmente vai ser a DA. Se a projeção for caudal, isso dá para ver no aparelho, ele te diz que a projeção é cranial ou caudal. Se a projeção for caudal, você vai ver melhor a CX. Então, aqui, ó, direita, caudal. Está à direita do paciente o intensificador, o detector, e está mais perto do pé do que da cabeça do paciente. Isso aqui é uma oblíqua direita caudal no exame. Pessoal, PA cranial, que eu considero a projeção mais importante do cateterismo, tá? Que é a projeção que você vai esticar toda a descendente anterior. É aquela projeção que a descendente anterior fica bem no meio da tela e a CX fica embolada para cima, não é uma projeção boa para ver CX. Você tem que dar um bom cranial, pelo menos 40, para você tirar a CX de cima da DA, e você vai ver a DA descendo aqui bem no meio da tela, tá? Essa projeção aqui que, se um cateterismo não tiver essa projeção, tá errado, tem que ter. Tá? E aqui a gente vê uma lesão grave no terço médio da descendente anterior. Aqui, ó. Na PA cranial, os ramos que saem para o lado direito são os diagonais, os que saem para o septo aqui, para o lado esquerdo, que são mais retos e geralmente mais finos, são os septais. A CX está jogada aqui para trás, ó, escondida aqui. E por último, pessoal, o spider que a gente fala, né? A oblíqua, o PA cranial, você tem as nuances de... O PA cranial é a projeção básica. Você pode fazer um OE cranial para ver melhor o diagonal, um OAD cranial para esticar melhor a DA e tirar um diagonal de cima. Mas, assim, são projeções craniais que você vai investigar a DA. Essa última projeção aqui é o Spider View, né, que parece que as artérias parece uma aranha, né? Ficam mais tortuosas, não ficam tão retificadas. É a oblíqua esquerda caudal, tá? Que está aqui à esquerda do paciente e caudal. Essa projeção é muito importante para a gente ver o tronco da coronária esquerda. Não que a gente não veja em outras, mas o ósseo do tronco, a bifurcação de DA e CX, que às vezes tem lesão, a parte distal do tronco, que envolve os ossos coronarianos, é uma parte muito acometida da anatomia, né? Que volta e meia tem lesão. As lesões de tronco, elas são principalmente distais mesmo. Então a gente tem que fazer o spider para a gente descartar que tem lesão distal de tronco acometendo os ossos coronarianos. Tá? Aqui um spider, olha só que interessante aqui, ó. A gente fez o spider, a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar aqui a imagem, tá vendo, ó? Tronco, CX,
Estão vendo aqui, pessoal? Estão acompanhando ali a seta, né? CX e DA. No Spider, a DA vem lá para cima. Aí você faz a projeção, ó, tronco, CX. Na verdade, isso aqui é um diagonalis, né, que a gente fala. Quase 30% dos pacientes eles têm um terceiro ramo que sai do tronco, que a gente chama de diagonalis, ramo intermédio. Mas, na verdade, é como se fosse uma circunflexa, né? Então, a circunflexa sai aqui e cadê a DA? Tem só um biquinho aqui, ó. Tá ocluído. E aqui, depois da angioplastia, apareceu a DA aqui no Spider. Tá? Então, assim, a gente faz o Spider, às vezes, também. Viu que a DA está ocluída? O Spider é para você ver se a oclusão é ostial, se tem um cotinho aqui para você conseguir fazer a angioplastia. Porque se não tivesse nada aqui, talvez a gente não conseguisse passar o guia aqui, teria que mandar para cirurgia. Então, são nuances assim que a gente precisa ver e rodar bastante a imagem para ver. Ué, esse aqui não rodou. Deixa eu ver se eu consigo rodar esse vídeo aqui. Aqui, pessoal, que projeção é essa aqui? Quem arrisca aí? O que a gente está vendo? Essa artéria aqui, ó, descendo aqui no meio, descendente anterior, tá? Então, não precisa ter medo de errar, não. Descendente anterior bem no meio da tela, PA cranial. Pode ser que seja um pouquinho de oblíqua esquerda, um pouquinho de oblíqua direita, mas é uma projeção cranial. E a gente vê aqui que tem uma lesão bem grave aqui, subtotal, no terço proximal da DA. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou passar agora para outro assunto aí. Pessoal, projeção é isso. Tem que descer lá para acompanhar o cateterismo, perguntar, olhar. Você olha o filme, vai olhando qual é a projeção que a gente está fazendo e perguntando mesmo. E a repetição, né? Com o tempo você vai pegando aí as projeções. Não tem tanta dificuldade. São 3 projeções na direita, 4 projeções na coronária esquerda. 2 na coronária esquerda. Na coronária esquerda, 2 projeções caudais, 2 projeções craniais. Pronto. O exame cateterismo basicamente é isso. Pode seguir, André? Tranquilo? Sim, manda brasa. Gente, quem quiser tirar dúvida, liga o áudio e pergunta, tá? A gente vai seguindo aqui, qualquer coisa vai falando. Isso aqui, pessoal, o que é isso? Uma projeção PA cranial também. Estão vendo ali como é que a artéria é dinâmica? Na sístole ela contrai e na diástole ela fica normal, ó, bem aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente vê bastante no cateterismo. É bem comum e algumas vezes está associado, assim, bem comum, porque assim, a nossa amostra tem um viés, né? A amostra dos pacientes que chegam para fazer cateterismo que tem dor no peito. Então, assim, não é tão comum na população em geral, mas entre os pacientes que têm dor torácica que acabam no cateterismo, é relativamente esse achado relativamente comum, que a gente chama de ponte miocárdica. Ela tinha uma ponte miocárdica. O que é isso? A ponte miocárdica é exatamente uma parte da DA que ela não é epicárdica, uma parte que ela é intramiocárdica. Tá vendo? Na imagem acho que isso aqui é uma ressonância. Na ressonância a gente consegue ver aqui a imagem que a gente vê no cateterismo, é o que eu mostrei antes. Olha só. A DA vem aqui, ó, ela passa uma parte aqui por dentro do músculo e depois ela volta a ser epicárdica. Aqui, ó. Contraindo ela na sístole, né? Quando o músculo cardíaco contrai, aperta a artéria, e na diástole ela volta ao normal. Isso é uma causa bastante comum de angina. A gente vê bastante na hemodinâmica esse tipo de achado. Às vezes o paciente interna, né? A gente vê o paciente está internado na coronária, dor típica, tudo. Às vezes eleva até a troponina, se o paciente tem uma hipertrofia ventricular muito importante. E a gente faz o cateterismo e tem uma ponte miocárdica. O tratamento para isso mais comum é beta-bloqueador, diminuir um pouquinho a força de contração miocárdica e o paciente melhora. Geralmente não tem indicação de intervenção. A intervenção aqui
percutânea com stent, o resultado é ruim, alta taxa de restenose. Em casos extremos aí, a gente já viu até paciente que foi encaminhado até para cirurgia, mas isso aí é exceção da exceção. Geralmente é um achado na maioria dos casos, e se você consegue associar com a dor do paciente, é um achado benigno, e com medicação ele vai ficar bem. Outra parte do nosso exame é a ventriculografia. Apesar de a gente saber que o paciente sempre vai fazer um eco, mas a ventriculografia, principalmente nas situações de emergência, ela nos dá muita informação, principalmente no infarto com supra, paciente síndrome coronariana aguda, muitas vezes o paciente não deu tempo de fazer um eco, foi direto para a sala, então você tem que ver a função ventricular, você tem que ver se não tem uma complicação mecânica, o paciente pode ter um CIV, pode ter um insuficiência mitral. Então é importante, faz parte do cateterismo, salvo alguma contraindicação, se o paciente não puder fazer uma carga maior de contraste, tiver insuficiência renal, mas salvo contraindicações a gente vai fazer a ventriculografia em todo mundo, tá? Aqui dois exames com ventriculografia. Esse paciente aqui da esquerda de vocês é um paciente já revascularizado, olha o fio de aço aqui, ó. Isso aqui no meio da imagem é o fio de aço dele, mostrando que ele já fez alguma cirurgia cardíaca. Contração ventricular normal, você vê que na sístole o contraste ele vai todo embora. E aqui à direita, vê que o contraste não vai tanto embora, a parede anterior aqui é um pouquinho pior, tá? Isso é uma oblíqua direita, a gente faz o ventrículo em oblíqua direita simples. Então, basicamente é a parede anterior por cima, parede inferior por baixo, tá? Aí inferoapical, inferobasal, né? Anteroapical, anterobasal e inferoapical. A gente, como eu falei, a gente não tem a mesma definição do eco, né, para ver alterações pequenas da função ventricular, detalhes, mas a grosso modo, a gente consegue ter uma ideia da função ventricular, e nas síndromes agudas a gente consegue tirar e excluir complicações mecânicas com bastante segurança na ventriculografia.